Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do 6º ano de Projeto de Vida. Aqui ao meu lado hoje eu tenho a professora Sara, que vai mediar a participação de vocês pelo chat. Bom dia, professora, tudo bem? Oi, Luana, desculpa, estava aqui atualizando a minha selfie para colocar nas minhas redes sociais. Será que ficou boa? Dá uma olhada. Ficou ótima. Ai, não sei não, viu? Acho que precisava de um ângulo melhor, olha. Né, a luz, talvez. Vou tentar mais uma enquanto, né? Para Até a o gente final da colocar. aula, Será né? que eu consigo aprender até o final da aula a tirar uma boa selfie? Acho que conseguiremos, porque eu Ah, também preciso de ótimo. umas dicas para fazer selfie. O Ótimo. tema da nossa aula hoje é autoimagem. Para essa aula, nós precisaremos do quê? De um celular, se for possível, um espelho, lápis ou caneta, papel ou caderno, revistas usadas e o caderno do aluno na página 72, se você está com o caderno aí em casa. Antes de iniciarmos o tema da nossa aula de hoje, nós faremos uma retomada breve do que nós vimos na última aula. Então, nós abordamos o quê? As nossas fragilidades e os pontos fortes. Então, nós vimos as nossas qualidades, que é importante nós nos conhecermos, justamente para saber quais são essas fragilidades e como nós podemos melhorá-las, né, aprimorá-las. Vimos também o que a gente pode fazer para aprimorar esses pontos fortes, e nós fizemos até uma planilha, né, de desenvolvimento pessoal. E o último tópico que nós vimos é o que é mais difícil, destacar os nossos pontos fortes ou as nossas fragilidades. E a gente viu que o mais difícil é nós mesmos apontarmos as nossas fragilidades. E a gente vai ver isso até na questão das redes sociais, porque normalmente quando a gente posta uma selfie, a gente quer exaltar aquilo que a gente tem de melhor. Mas é importante, no caminho do autoconhecimento, a gente saber quais são as nossas fragilidades, até para que a gente possa melhorar como pessoa. Então, prosseguindo a nossa aula de hoje, temos a nossa primeira reflexão. Então, diz lá, a sua autoimagem. Você sabe o que é uma selfie? Você tem costume de se autofotografar? Se sim, o faz com frequência? 3 minutos para vocês participarem pelo chat, nós voltamos daqui a pouco.
Olha, Luanda, muitas respostas, o pessoal já acordou, está todo mundo acordado, ligadinho aqui com a gente. E a grande maioria dos alunos disseram que sim, sabem o que é uma selfie. Hoje é muito difícil alguém que não saiba o que é, né? Sim, que se fotografam com frequência. Inclusive, aqui a Beatriz, ela ressalta. Sim, faço com frequência porque amo fotografia. Hoje em dia é difícil, né, amiga? Alguém que não goste de uma selfie, de registrar os momentos, né? Inclusive, há até um excesso de selfie, né? Se a gente olhar pelas redes sociais, se deixar, a gente se fotografa o tempo inteiro, e não só em momentos especiais como era antes, quando não havia os smartphones. Agora, a gente vai colocar aqui na tela as definições de selfie para vocês, tá? É uma palavra de origem inglesa que pode ser traduzida por autorretrato ou autofotografia. Na verdade, selfie é uma abreviação de self-portrait, não sei se eu estou pronunciando corretamente, que é autorretrato em inglês. A primeira selfie foi tirada no século XIX, por um alemão chamado Robert Cornelius. E, na verdade, essa selfie que ele fez, né, essa questão de se autofotografar, foi algo bem espontâneo, não foi previsível, e é considerada a primeira selfie da história, no sentido do autorretrato. Mas a selfie, como nós pronunciamos hoje, no sentido, no significado que nós damos hoje, surgiu em 2002 na Austrália, num fórum. Então, a primeira vez que as pessoas falaram em selfie, nesse sentido de você fazer o seu próprio retrato, surgiu na Austrália em 2002. Atualmente, esse autorretrato é publicado nas redes sociais. Nem sempre foi assim, né? O autorretrato tinha todo aquele processo da revelação, que provavelmente vocês que são alunos do 6º ano, provavelmente nunca passaram por essa angústia, né? Essa ansiedade. Você tem bastante revelar. foto, Luanda, de quando era criança? Eu tenho poucas. Eu também. Muitas queimavam. Eu também. Hoje em dia, os meus filhos, por exemplo, têm muita. Né? Porque quando a gente tem bebezinho, a gente tira foto o tempo todo, não é? A selfie em família. Agora, eu estava procurando algumas fotos de quando eu era criança, até para comparar com os meus filhos, e não acho. Né? Porque são poucas, porque a gente tinha um processo muito longo, né? Até conseguir revelar. Eu me lembro na adolescência que a gente comprava, juntava dinheiro para comprar um filme de 36, vocês lembram disso? Você comprava um filme de 36, né? Que era o mais caro, eu juntava dinheiro, você ia no Play Center. Olha, muito antigo isso, né? Muito antigo. Então, você queria ir arrasar nas fotos. Aí você tirava fotos dos amigos. A gente já tentava mais ou menos, né, ali fazer a selfie. E quando ia revelar, era uma situação crítica, né? Porque metade queimava, outra metade estava de olho fechado, outra metade estava tremida. De 36 salvava 2 ou 3, né? Então, a gente que é dessa geração, acha interessante agora o fato da gente ter na mão o tempo todo um celular, né, para tirar fotos. E a cada dia eu vejo que os alunos, os adolescentes, essa geração, eles estão se aperfeiçoando na arte de tirar fotos, né, Luanda? E a gente vai ter um vídeo agora falando a respeito de como tirar fotos com uma fotógrafa profissional, né, amiga? Exatamente. Vamos ao vídeo. Oiê, meu nome é Mayara, eu sou fotógrafa e trouxe algumas dicas de autorretrato para vocês. Mas antes, eu gostaria de falar da importância do autorretrato. Se fotografar é importante para você se enxergar com outros olhos, tirar um tempo para se descobrir, reconhecer os seus pontos positivos e a sua própria beleza. Não se prive de tentar. Mais importante ainda, não se compare. Cada pessoa tem suas particularidades, seu melhor lado, seu estilo, suas histórias. Então é importante você olhar para dentro de você, se conhecer, conhecer os seus gostos, e assim fica mais fácil de você se gostar e de se amar mais. O autorretrato é sim uma ferramenta importante na ajuda da autoestima. E como fazer isso? Vamos às dicas. Procure um lugar bem iluminado. Fotografia significa desenhar com a luz, então ela é essencial. Existem 3 ângulos na fotografia: ângulo baixo, médio e alto. O ângulo baixo, ele produz mais sombras na sua foto, o que não é errado, se você quer uma foto um pouco mais dramática. No ângulo médio, a gente tem que tomar cuidado por causa da distorção da câmera.
às vezes ela pode deixar seu nariz maior, sabe? O ângulo alto, ele é o mais justo. Você fica com os olhos mais abertos e a iluminação fica bem mais uniforme. Mas não é regra. O legal é você ir testando e descobrir qual que você gosta mais. Procure um fundo neutro, sem muitas informações. Afinal de contas, o foco da foto é você. Os melhores horários para fotografar são de manhã e no final da tarde. Assim, a luz não fica direta no seu rosto e nem as sombras muito marcadas. Em dias nublados, a luz fica um pouco mais suave, então não tem muito horário. Para ir um pouco além das selfies, use o timer da sua câmera, posicione seu celular e faça as poses. Assim, vai parecer que outra pessoa tirou as fotos para você. Caso você não tenha o timer no seu celular, use a opção de gravar um vídeo, faça as poses e depois é só tirar o print da tela. É isso, espero que vocês tenham gostado e façam um bom proveito das dicas. Não deixe de tentar e ir se descobrindo. Afinal de contas, cada um é bonito da sua maneira. A gente só precisa ter a chance de descobrir isso. Obrigada! Gostaram das dicas de como fazer uma selfie? Eu mesma não conhecia essa ideia dos ângulos, dos diferentes ângulos, né? Tanto é que eu sempre fiz selfie de baixo para cima, e hoje eu percebi, depois das dicas da fotógrafa, que o ideal é a gente fazer de cima para baixo, tá? Agora, nesse momento, vocês farão a primeira atividade do dia. Qual que é a atividade? É uma selfie. Vocês irão escolher um ambiente da casa que tem uma boa luz. Aqui em São Paulo, não sei se a luz está ideal, até porque o tempo está bastante nublado hoje. Não sei como está no interior. Escolham acessórios que vocês gostam, então bonés, óculos, cachecol, brincos, colares, entre outros. E você também pode usar outros recursos, até porque a gente vai ver no decorrer da aula que o autorretrato ele não é só feito apenas pela fotografia, né, pela câmera do celular. A gente pode desenhar a si mesmo, né? A ideia do autorretrato, que é o autoconhecimento, surgiu com essa ideia de como que eu posso colocar os meus pontos fortes, as minhas qualidades, mas também me descobrir. Ok? Então, é o momento de vocês produzirem aí na casa de vocês. 4 minutos e nós já retomamos.
E então conseguiram tirar bastante selfies interessantes aí nesses minutinhos. E aí a gente vai pedir para vocês uma coisa, né, Luanda? O seguinte, vocês podem postar nas redes sociais marcando a gente, né, com aquela nossa hashtag oficial. Hashtag eu no CMSP. Porque aí a gente consegue curtir também vocês aí nas redes sociais. Então, marquem aí nas redes sociais de vocês essas selfies que vocês tiraram. Agora, vocês viram que vocês assistiram um vídeo da Maiara, que é uma fotógrafa, né? E eu sei que vários de vocês têm como projeto de vida ser fotógrafo, porque a gente já reparou nos sonhos, nas aulas anteriores, que vários de vocês mencionaram que gostariam de ser fotógrafos como profissão. Então, a Maiara, que é a nossa amiga, né, a minha amiga, ela se dispôs a responder algumas questões que vocês tenham. Então, agora, eu vou falar para vocês o seguinte, no chat, vocês podem colocar perguntas a respeito de como tirar boas fotos, perguntas a respeito de como se formar um profissional na área de fotografia. Então, nós vamos abrir aqui 2 minutinhos do chat só para perguntas para a Maiara, porque na semana que vem ela vai fazer um vídeo para a gente respondendo todas as perguntas que vocês tiverem. Então, se vocês têm dúvidas a respeito de como tirar foto, a respeito de iluminação, ou mesmo a respeito da profissão fotógrafo, né? Vocês podem colocar, tipo, qual faculdade que ela já fez, né? Quais são a melhor faculdade, a melhor linha para quem quer trabalhar com fotografia. Então, vocês têm aí 2 minutos para colocar perguntas para a Maiara, a fotógrafa que fez o vídeo para vocês explicando a respeito de selfies. Ok? Então, vamos lá. 2 minutinhos para vocês colocarem aí no chat as perguntas de vocês. Olha, muito obrigada pelas perguntas que vocês fizeram, muitas perguntas pertinentes, adorei a interação de vocês. Então, eu vou passar todas essas perguntas para a Maiara, ela vai fazer um vídeo para a gente e na quarta-feira que vem, vocês vão assistir a resposta dela para as perguntas que vocês fizeram. Muito bacana, muitas perguntas, viu, Luanda? Estou gostando de ver a interação desse pessoal. Que bom que eles gostam de fotografia, né? Agora a gente vai falar um pouquinho em autoconhecimento, que tem tudo a ver com autorretrato e selfie. É importante a gente relembrar aqui que autoconhecimento é um processo que se dá no tempo. Então, não adianta a gente reservar 2 minutinhos do nosso dia para se autoconhecer e querer se autoconhecer totalmente. Isso é quase impossível. Até porque é um processo longo que só termina com a morte. E eu trouxe uma das pintoras mais ilustres do século XX para mostrar
como é que ela busca o autoconhecimento através do autorretrato. Se a gente pensar que, no caso, essa pintora, que é a Frida Kahlo, não tinha ainda acesso ao smartphone, ela coloca nas telas, né, e no desenho, no papel, tudo aquilo que ela quer retratar de si mesma. Né? Quem foi a Frida Kahlo? A Frida Kahlo é uma pintora mexicana. Ela nasceu em 1907, em Coyunacuã, que fica ali nos arredores da Cidade do México. É como se a Cidade do México fosse São Paulo, e onde ela nasceu, cresceu e morreu fosse, por exemplo, a Grande São Paulo. E ela falava que ela nasceu em 1910. Por que em 1910? Porque em 1910 acontece a Revolução Mexicana. E a Frida Kahlo ela é uma mulher totalmente engajada politicamente, mas a data de nascimento dela mesma é 1907. E quando a gente olha para a história da Frida Kahlo, a gente percebe que é uma vida com sucessivas tragédias, né, sucessivas desgraças. E ela vai pintar essas tragédias através dos autorretratos. Inclusive, das 135 obras que ela pintou, 55 são autorretratos. E ela vai ser meio que rotulada de surrealista e ela vai recusar esse título. Né? Por que ela vai recusar? Porque o surrealismo pinta o devaneio, o sonho, né, o inconsciente, o subconsciente. E ela vai falar que aquilo que ela pinta é a vida dela. E a vida dela é árdua, triste, cheia de sofrimentos. Quais foram os sofrimentos que a Frida Kahlo passou? Com 6 anos de idade, ela tem poliomielite, que vai deixar uma sequela no corpo dela, que ela vai tentar esconder durante a vida inteira. Né? Por conta dessa doença, ela vai ter uma perna menor que a outra, mais fina que a outra. E é isso que vai fazê-la usar calças, o que vai ser uma afronta para a época, né? Até porque na época as meninas não usavam calça como nós usamos hoje. E depois ela vai adotar os famosos saiões. O projeto de vida da Frida Kahlo era ser médica. Inclusive, é durante o trajeto que ela faz da escola onde ela está se preparando para cursar medicina e a casa dela, que é nos arredores ali da Cidade do México, ela sofre um acidente que vai fazer com que ela fique na cama durante 3 anos, durante meses. E é nesse momento que ela vai começar a fazer os autorretratos. É um acidente que vai deixar sequelas durante a vida inteira. Inclusive, ela não vai poder ter filhos por conta desse acidente, né, já que ela vai perfurar a clavícula, o pé dela vai ser praticamente esmagado, um metal atravessa o corpo dela praticamente do início ao fim. Os médicos desacreditam que, de fato, ela iria sobreviver, né, e ela fica durante meses e meses no hospital. O que o pai dela faz? Até porque o pai dela era fotógrafo e uma artista, ele pintava também. Muitas fotos que a gente tem acesso da Frida Kahlo são fotos tiradas pelo pai dela. Ele coloca um espelho no alto, né, no teto do hospital, e coloca um cavalete. E é ali que ela começa a se pintar. Inclusive, quando lhe perguntam, nossa, Frida, por que você pinta tanto a si mesmo? E ela fala, porque é o que eu conheço de melhor. Eu poderia pintar outras coisas, e ela vai pintar outras coisas, só que nesse momento ela se dedica exclusivamente a pintar a si própria. E o primeiro autorretrato que ela pinta, ela envia, ela estava no hospital ainda, para o namorado dela, que é o Alejandro Gomes, né, que vai terminar com ela escreve diários, ela fala do sofrimento dela. Depois ela vai casar com um grande pintor, um grande artista da época, que é o Diego Rivera, né, que é 22 anos mais velho que ela, e é um casamento que vai trazer muitas dores, e ela vai pintar isso também, né, vai retratar isso, até porque é um casamento entre idas e vindas, né, de traições mútuas, é quase uma novela mexicana. Inclusive, na Cidade do México, o Diego Rivera é muito mais famoso que ela, né, o reconhecimento vai muito mais focado nele, até porque ele era um grande muralista, ele pintava murais na Cidade do México, até porque tinha assim, essa ideia de que a arte não deveria estar em galerias, exposições e museus, e sim na rua. E ainda hoje na Cidade do México a gente vê muito desses murais, só que a Frida ela é conhecida internacionalmente. Então, quando a gente chega na Cidade do México, a gente encontra filas para conhecer a tal da Casa Azul, que é a casa onde ela nasceu e morreu. Muita gente vinda de fora do México.
né? Até porque ela vai ser reconhecida primeiramente em Nova York, depois em Paris e muito tempo depois no México. Para vocês terem uma ideia, ela vai numa exposição na cama 8 meses antes de morrer, né? Então, essa exposição, que foi uma das primeiras lá na Cidade do México, que é onde ela praticamente passou grande parte da vida, ela só vai ter esse reconhecimento quase perto da morte, né? E hoje é a artista mais valiosa, né, a artista latino-americana mais valiosa do mundo, né? A gente encontra quadros dela principalmente no Louvre, em Paris. E aí eu coloquei para vocês aqui na tela algumas coisas sobre a Frida, né? Inclusive o que eu já disse, ela foi uma famosa pintora mexicana que, entre a sua extensa obra, ela fez diversos e inúmeros autorretratos, mais de 50. Nestes autorretratos, a Frida retratava seus sentimentos, dores e alegrias. Então, assim, são autorretratos coloridos, só que são autorretratos que você olha, né, para a Frida, você vê dor. Inclusive, tem um autorretrato que ela está com um colar cheio de espinhos. Então, a gente vê que ela quer retratar essa dor, ela não esconde de maneira nenhuma a dor, né? A gente poderia falar, nossa, mas por que a Frida pinta a própria dor? Né? Ela não editava a dor. Hoje, quando a gente olha nas redes sociais, isso tem muito a ver com autoconhecimento, porque o tempo inteiro a gente fala da gente nas redes sociais. Só que o que a gente coloca nas redes sociais? Normalmente a gente coloca coisas boas, né? Eu quero o meu melhor ângulo para a foto, eu edito a foto, né? Eu mudo algumas coisas. Isso não acontecia com a Frida Kahlo, né? E quando a gente olha para os autorretratos que ela pintou, é muito atual, principalmente na questão da mulher, né? Porque ela é uma das primeiras mulheres, imagina, na década de 1940, 1950, falar sobre o aborto, né? Já que ela sofreu sucessivos abortos por conta dessa tentativa de querer dar à luz, né, de ter filhos, e ela não consegue. Ela fala de relacionamentos, algo que era muito novo para a época, né? Até porque hoje a gente fala em relacionamentos de maneira casual, normal, natural. Naquela época, não. E se a gente olhar para a sociedade mexicana no começo do século XX, era uma sociedade extremamente tradicionalista, conservadora. Então, ela quebra muitas barreiras através do autorretrato e através do autoconhecimento. Outra coisa que ela fala também, ali na tela, por favor, é que, embora retratem dores e perdas, em sua maioria, esses autorretratos são coloridos e vivos. Então, ela supera a própria dor, né? Ela não tenta maquiar a própria dor, ela não tenta disfarçar a própria dor, mas ela dá cor e vida para a própria dor, né? Aquela questão do cuidado de si, superação de si mesma, né? Que ela poderia muito bem ter desistido, né, de si mesma, mas é através da pintura que ela se vê e se reinventa o tempo inteiro. Então, continuando aqui na tela, por gentileza. Essa é uma das imagens da Frida Kahlo. A outra imagem está em preto e branco, mas se vocês procurarem na internet, quando a gente coloca Frida Kahlo, a maioria, eu diria 99% dos autorretratos que ela pintou são extremamente coloridos, tá? Para vocês conhecerem. E chegamos finalmente na nossa atividade 2. O que vocês farão agora? Por isso que eu pedi o espelho no início da aula, tá? Você vai analisar o seu rosto e o seu corpo nesse espelho. Então, pode ser o espelho do banheiro, pode ser o espelho do guarda-roupa, pode ser aquele espelhinho que a gente usa, né? Eu falo nós mulheres, para se maquiar. Você vai observar a sua altura, a cor dos seus olhos, o formato do rosto, a posição das sobrancelhas, a cor do cabelo e outras coisas que vocês quiserem. Tentem se concentrar naquilo que você mais gosta, ou seja, nos pontos fortes, e perceber e destacar essas qualidades, né? Então, observando, olhando no espelho, tenta ver aquilo que a gente tem de melhor. Em seguida, que é o que vocês farão agora, numa folha de papel, você vai desenhar ou escrever aquilo que vocês observaram, ok? Nós voltamos daqui 4 minutos.
conseguiram fazer o autorretrato? Eu sei que o tempo é curto, né? 4 minutos não dá para a gente se desenhar e se pintar. Eu vou pedir, inclusive, que vocês façam com calma, até porque tem todo um processo de autoconhecimento, né? Muitas vezes a gente tem que se olhar mais vezes no espelho e olhar mesmo, valorizar aquilo que a gente gosta e depois repassar essa atividade para os professores de projeto de vida de vocês, até porque eu sei que tem muitos professores que estão acompanhando as aulas, né? Então é importante que vocês mostrem a eles que vocês têm acompanhado as aulas pelo Centro de Mídias e têm feito as atividades. Aqui na tela, por favor, prosseguindo. Fazendo um resumo da aula, o que a gente pôde aprender hoje? Que a selfie, né, a abreviação daquela palavra inglesa que eu falei para vocês, talvez não na pronúncia certa, que é self-portrait, que é autorretrato. E esse autorretrato, essas selfies, surgiram muito antes da invenção do celular e da rede social, né? Praticamente a questão do autorretrato surgiu quando o homem viu que podia se desenhar, né, pintar mesmo o autorretrato, e com a invenção da fotografia, que foi em 1823, né, lá no século XIX, isso se sofisticou, né? Tanto é que hoje o tempo inteiro a gente faz selfies, né? A professora Sara falou dessa imensa quantidade e o quanto era difícil a gente fazer as fotos quando não tinha os smartphones, né? Essa ansiedade em esperar pela revelação da foto. Hoje isso vocês podem fazer automaticamente, inclusive apagar a foto e refazê-la, né? E hoje há muito mais recursos para fazer essa fotografia, né? Dá para colocar filtros, dá para cortar, dá para pintar, dependendo do aplicativo. Enfim, dá para usar bastante a imaginação e a criatividade de vocês. Nós vimos também que o autoconhecimento é muito importante para a nossa autoestima e nos apropriarmos daquilo que somos e da nossa história de vida. E quando eu falei da Frida Kahlo, ficou bem claro o quanto ela se apropria da história de vida dela. Ela não nega a vida dela, né? Inclusive, ela usa a própria vida como material para escrever os diários, que depois da morte dela viram um livro, e as pinturas que hoje são valiosíssimas e do quanto hoje ela é reconhecida. Então, o autoconhecimento traz essa coisa da gente orgulhar da nossa história, né? De não querer mudá-la, né? Já que a gente não pode mudar, muitas vezes, né? De se apropriar e fazer uso para o autoconhecimento. E aprendemos também que o autoconhecimento é um exercício constante e que, através dele, a gente pode descobrir as nossas qualidades e pontos fortes e que esse autoconhecimento é um processo longo. Tá? Então, eu vou encerrando a aula por aqui, agradecendo muito a participação de vocês, né? Agradecendo a participação da professora Sara. Já vou passar a palavra para a professora Sara para se despedir e nos vemos nas próximas aulas, inclusive na próxima aula, para a gente tirar as dúvidas de vocês a respeito da fotografia. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, nós nos vemos semana que vem. Sem microfone. Nós nos vemos na semana que vem com as respostas às perguntas.